Aquele bom dia especial para você nesta sexta-feira que tá comigo aqui no canal do Leste, tá indo trabalhar, para você também que tá emendando o feriadão, que beleza, hein? Até domingo, tranquilidade, paz, dando aquela descansada, mas tem gente que tá na labuta, importante é estar aqui se informando sobre o Fluminense e a gente sempre trabalha para deixar você bem informado. Então vamos com as primeiras informações do Flu por aqui. Vem comigo porque temos alguns temas aqui importantes para a gente debater. E a gente começa falando de mercado de transferências, agora não diretamente a ver com o Fluminense, mas indiretamente sim. Recentemente a gente falou sobre a possibilidade, do Boca Juniors contratar o Vidia do Independiente Rivadavia, o colombiano Vidia, e com isso ele não enfrentaria o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores. É o principal jogador da equipe ao lado do Arce, que também está sendo especulado em outros clubes. E o Germán Garcia Grova, que é um jornalista especializado em mercado de transferências na América do Sul, ele deu essa informação aí, dizendo que o Independiente Rivadavia está pedindo 10 milhões de dólares por ele. Lembrando que pelo Castillo o Fluminense pagou 13. Então talvez até isso tenha servido de inspiração para o Independiente Rivadavia, né? Viu quanto que o Lanús arrecadou e está pedindo alto pelo Sebastião Vidia também. O Boca estaria negociando, mas segundo essa informação aqui, não chegou ainda a proposta oficial, mas é um jogador que está valorizado no mercado. Agora, se o Boca ou outro clube vai ter condições de chegar e colocar essa grana, que não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, mais de 50 milhões de reais, aí é outra situação. Mas, ao que tudo indica, essa é a pedida e a gente pode ter um Rivadavia mais fraco lá nas oitavas de final da Libertadores, dias 11 e 18 de agosto, terça-feira, 7 da noite. Datas e horários confirmados ontem pela Conmebol, a gente também informou por aqui. Vamos aguardar aí o desfecho dos próximos capítulos dessa situação. E como a gente está em meio à Copa do Mundo, o mercado ainda está, aos poucos, esquentando devagarzinho, as especulações começam a surgir, mas nada ainda muito concreto. É tempo para a gente abordar outros temas que vão surgindo aqui e ali, mais frios, mas que também são importantes porque muita coisa acaba não ganhando o devido destaque. Ou pelo menos o destaque que eu acho que merecia ganhar. O Kleber Leite foi no Chala Podcast. Kleber, que é ex-presidente do Flamengo, um cara que tem uma empresa que ao longo dos últimos anos, muito influente também de marketing, aquelas placas de publicidade que você vê no entorno do Maracanã durante muito tempo ali, a empresa dele dominou o setor, não sei agora como que está exatamente, mas enfim, o ponto aqui é que ele foi presidente do Flamengo. E olha só esse relato aqui dele, que mostra o envolvimento da Globo com a CBF, Flamengo, para salvar o queridinho. Olha só o que disse aqui, é o próprio Kleber Leite falando no Charla Podcast, tá? Processo. Eu faço questão de frisar, porque é sempre bom, as pessoas esquecem, não é? Estava tudo muito complicado. Duas pessoas foram decisivas. O ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e o Marcelo Campos Pinto da TV Globo. Primeira coisa que eu fiz, peguei o Marcelo da TV Globo, fomos juntos para a CBF, montamos um esquema. E de cara, no dia seguinte, a folha de pagamento estava zerada. Montamos um esquema, estava tudo zerado depois. Contra cada jogador do Flamengo. Concentração do Flamengo era numa pocilga, de uma concentração lá no Leme. Isso é bom de lembrar que foi um momento assim, barato, que não lembra, mas um momento pesado do Flamengo. Eu falei, tem que ser choque. Aí fui lá pro francês do Copacabana para concentrar no Copa. Só o francês não topou porque era meio complicado, delegação, ele não aceitava e tal. Inauguramos o Hotel Windsor, na Barra. Exato. Juntei lá a moçada toda, falei, olha aqui, concentração agora total, até sair do sufoco. Vamos pra Granja Comari. Consegui com o Ricardo, ele abriu a granja, ficamos na granja. Só saímos daqui depois do problema. O time ficou concentrado, fiquei lá com eles o tempo inteiro. Você foi buscar o especialista, Papai Joel. E Joel Santana resolveu o problema. E Joel. Enfim. E o time não era ruim, bicho. Aquilo era a casa da mãe Joana. Entendeu? Não tinha comando. Foi quase que um milagre, né? O clube estava sem comando. Claro, se o Márcio estivesse inteiro,
o Flamengo não teria passado por isso com certeza absoluta. Mas ainda bem que deu certo. Em 2006 eu não ia continuar, acabei voltando e deu certo no negócio da Copa do Brasil. E fomos campeão da Copa do Brasil. Você que traz o Ronaldo Angelim, que tinha destacado no ano anterior no Fortaleza. O Ronaldo Angelim foi. Eu lembro, foi buscar o Toró no Fluminense lá. Então, meus amigos, depois eles sempre querem vender aquela história de que não, fizemos e fazemos um grande trabalho desde 2013, que é um exemplo para o mundo inteiro. É claro que não vou negar, o Eduardo Bandeira de Mello acho que teve um papel muito importante naquele momento de reorganizar as coisas. Isso é evidente, houve ali um trabalho que foi bem feito. Mas negar lá atrás, que durante tantas e tantas vezes foram ajudados e socorridos pela Globo e também com a ajuda da CBF, porque, vamos lá, você tem um acordo comercial, você sentar, negociar com a Globo, não, antecipa aqui que depois te pago e tal, isso aí acontece com todo mundo, por sinal. Bem lembrado, inclusive, pelo meu amigo Lauro Aires, o Marcelo Campos Pinto, um dos caras, os grandes responsáveis que durante anos, influenciou e conduziu todo esse processo de elitização, de concentração, toda essa disparidade financeira que a gente está vendo aí hoje em dia. Ele é um dos grandes responsáveis. E até esses dias estava no Flamengo, por sinal. Então, só para a gente ter uma noção e assim, não cair nesse papo, nessa conversa fiada, que só idiota cai nisso, de que não, fizeram um grande trabalho, espetacular, né? E o Flamengo é o que é, porque é um mérito, porque todos tiveram mérito. Nunca nenhum clube teve tanto patrocínio durante tanto tempo de uma estatal como teve o Flamengo, por exemplo. Então, assim, uma série de coisas que contribuíram e evitaram certamente rebaixamentos lá atrás. Né? Essa história muito linda e bonita que contam é a conversa para boi dormir. Esses caras que mandavam no futebol brasileiro e viviam lá, enfurnados lá dentro, enfurnados na CBF, e depois todos envolvidos não estou falando do Kleber Leite, tá? Mas muitos deles envolvidos em escândalos de corrupção, denunciados, né? Com certeza, acaso não é, meus amigos. E isso aí é um fato vindo a público através do cara que participou diretamente dessa ação, que mostra não algo, não estou nem dizendo que é algo ilícito não, tá? Mas algo imoral, no mínimo, né? Uma relação que durante muito tempo, para mim e creio que para muita gente, ela sempre foi de maneira muito exposta, né? Extremamente imoral em muitos momentos. E por falar em conflito de interesse, né? Em relações conflituosas, recentemente, agora esses dias, essa semana, a Leila Pereira deu uma entrevista a Andréa Sadi, e revelou que ela pode deixar o Palmeiras, quando acabar o mandato dela como presidente, e ir para outro clube. Ser dona, talvez, de um outro clube. E a gente está vendo, agora, estamos vivendo isso, o Marcos Lamáquia, que é filho do Lamáquia, que é casado com a Leila Pereira, dono da Crefisa, está em vias de fato de concretizar a compra do Vasco, a SAF do Vasco. E todos eles alegando que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o patrimônio dele, a empresa dele. Outra coisa é a Crefisa, outra coisa é a Leila Pereira. Né? Evidentemente, por motivos óbvios, para descartarem, afastarem essa questão do conflito de interesse. É algo que tem que ser aprovado depois pela CBF. Tem uma série de coisas, até porque ela não foi concretizada ainda essa compra. Mas a gente está vendo algo muito evidente se avizinhando. É através dessa relação conflituosa, a Leila daqui a pouco sai do Palmeiras, e ela não tá nem aí para nada, no sentido de dar satisfação para os outros, e pode muito em breve se tornar dona do Vasco. Só que quem garante realmente que ela vai deixar de ter influência no Palmeiras? Ou quem garante ela permanecendo no Palmeiras de alguma forma que não haverá influência no Vasco? Olha só o que ela disse nessa entrevista que ela concedeu a Andréa Sadi. Não iria para outro clube por enquanto não, mas no futuro eu vou te falar uma coisa, Andréa, como eu te falei, eu acredito em clubes e empresas. Pode ser que no futuro eu seja dona de um clube. Sabe? Olha que espetáculo. Hein? Você não precisar pedir voto
Eu não tenho mais essa paciência. No futuro, assim, a curto prazo? Ai, não sei. Porque às vezes Mas as que coisas... clube invista, assim? Deixa eu te falar uma coisa, Andréia. Várias coisas, você pode falar tudo que você quiser. Eu quero... As coisas surgem na vida da gente, como o Palmeiras, ser patrocinadora do Palmeiras, ser conselheira. Não é, você acha que eu, 15 anos atrás, eu imaginei, olha, em 2015 eu vou ser patrocinadora do Palmeiras, e vou ser conselheira, e vou ser... Não. Na minha vida... a vida, ela apresenta as oportunidades para você, sabe? Eu costumo dizer, a vida é um grande meia, né? A vida passa a bola para você, né? E você tem que chutar forte. Eu chuto forte, eu não perco o gol. Aí depois, não faz muito tempo, o próprio BAP se manifestou falando sobre essa situação. No caso de Palmeiras e Vasco. Tá certo? No mundo inteiro tem soluções e tem casos para isso, onde fica muito claro, tem legislação, de que você não pode ser dono de 2 clubes. Mas ali não tem propriedade cruzada. É claro que tem, a legislação nacional é muito clara a respeito disso. Eu queria ver qual é a instituição financeira que vocês conhecem, que vai emprestar dinheiro para vocês, devendo dinheiro, e vai pedir como garantia ao dinheiro que ele está colocando o título da sua dívida. Quem é que faria isso? Só quem quiser tomar conta da sua casa. É só olhar o caso do empréstimo da Crefisa ao Vasco da Gama, qual foi a garantia que foi solicitada. Eu, se fosse banqueiro, eu pediria o estádio de São Januário, que é um ativo real, como garantia. Quem é que poderia pedir as ações da SAF como garantia? Talvez quem queira assumir a SAF do Vasco. Eu acho que isso é muito claro, muito óbvio. Vamos falar. Bom, aí essa declaração do BAP, que... gosto de utilizar o BAP aqui, por exemplo, de nada, mas, obviamente, até porque ele quer combater isso, pelos motivos óbvios. A gente está vendo diante dos nossos olhos algo que tem um claro conflito de interesse. É evidente. O Marcos Lamac é da família, está fazendo ali uma ponte, compra essa SAF, depois pega, vende para Leila Pereira, e depois que está feito o negócio ali, eles podem continuar tendo acesso aos 2 clubes. Então é algo que vale muito a gente ficar de olho. A gente está falando de Brasil. Aqui tudo é possível, né? Absolutamente tudo é possível. Vale a gente ficar de olho para observar, porque por muito tempo, às vezes a gente ignorou situações, decisões que foram sendo tomadas, e você vai, sabe, meio que deixando aquilo para lá, e o Flamengo está aí como exemplo. Acabamos de falar desse caso do Kleber Pereira, e isso aí é o que ele falou. Vocês imaginem o que a gente não sabe. Vocês imaginem o que a gente não sabe. Então vale o alerta aí, porque nada disso, evidentemente, é por acaso, é tudo muito bem calculado. E aí eu quero ver se os outros clubes terão força para bater de frente com essas situações. Lembrando que a gente supostamente há uma discussão ainda de criação de liga, de formação de liga, uma coisa que eu nunca acreditei e continuo não acreditando, justamente por essas e outras que no fim das contas está todo mundo querendo brigar pelo seu, isso é muito óbvio. Fechou? Fechou não, porque tem, olha só, recadinho aqui da Golcase, estamos na Copa do Mundo já, né? Se você não adquiriu ainda a linha da Golcase da Seleção Brasileira, vai lá, cara. É copo térmico, aliás, mas tá frio, agora pode usar para colocar coisa quente também. Ué, ora. E, pô, você vai para um churrasco e tal, sempre bom ter o seu copinho personalizado. Então tem toda essa linha de Copa do Mundo lá, até porque também, por isso, né, copos diferentes como esse aqui. Olha só que coleção maneira. Você pode personalizar, colocar aqui o seu nome, o nome de quem você quiser, se quiser presentear alguém. Capinha como essa daqui, você compra uma, leva 2 para casa, só na Golcase você tem isso, vários modelos também. Olha que bacana isso aqui, muito maneiro isso aqui, tá? Então vai lá, tá? Corre na Golcase e utilize o cupom JORNADA, porque além desses preços aí que você tá vendo no site, além desses preços, tem desconto também utilizando o cupom JORNADA. Só aqui no canal do Lessa, no Jornada, que você tem acesso a esse cupom, tá? Conto com vocês. Deixe o like, se inscreva no canal, seu comentário, como sempre, bem-vindo. A gente volta ao longo do dia com mais informações. Valeu!